Tem muitas histórias que me marcaram como professora. Uma delas, talvez a que mais me marcou, foi a história que eu tenho com o seu Donato, que foi um aluno que eu tive na Prefeitura Municipal de Paulínia, no interior de São Paulo. O seu Donato tinha por volta de 60 anos. Ele era trabalhador, trabalhava numa empresa grande na cidade, e o maior sonho dele era aprender a ler e escrever, era se alfabetizar. Quando eu entrei na escola, recém-formada, o seu Donato, o que ele me pediu no primeiro dia de aula foi que eu o alfabetizasse. Porém, o que mais lhe chamou a atenção foi o fato de eu ser muito nova, né? E ele o tempo todo dizia: mas será que a senhora vai conseguir me alfabetizar? A senhora é muito novinha, professora. E aí, conversando com ele, seu Donato, eu vou fazer tudo que eu puder para que o senhor se alfabetize. E aí passou-se um semestre, o seu Donato não se alfabetizou totalmente. Ele conseguiu ler algumas letras, conseguia ler algumas palavras, mas ainda não conseguiu se alfabetizar de uma maneira total. Foi quando eu trabalhei com eles um texto do final do semestre, que era um texto chamado Prece Irlandesa. Esse texto ele foi pensado para se trabalhar com os alunos, porque grande parte dos alunos que iam para a sala da educação de jovens e adultos tinham desejo de aprender a ler e escrever para ler a Bíblia, para ler textos bíblicos. E aí o texto da Prece Irlandesa dizia algo do tipo, como se fosse uma despedida, né? Então, que a chuva caia devagar e bem mansinho sobre os seus ombros, que o sol te acolhe e até a próxima vez que a gente se vê, que Deus lhe carregue na palma das suas mãos. Então a gente fez o trabalho com esse texto, os alunos guardaram o texto, o semestre se passou, eu estava num processo já de ingresso no mestrado, me afastei da escola, né? E aí fiquei muito tempo sem ver o seu Donato, quando depois de 2 anos eu voltei para a escola, depois de 1 ano eu voltei para a escola, seu Donato continuava na primeira série ainda, já em processo de alfabetização. E aí quando eu voltei para a escola, lá estava o seu Donato novamente, e aí eu tive a oportunidade de alfabetizá-lo. Foi quando ele se alfabetizou, e aí fiquei muito contente, e ele também, pelo fato de ter se alfabetizado. Mais uma vez eu me afastei da escola, fui fazer doutorado, fui morar fora do país. Quando eu retornei à escola, já estava no final do ano e já estava na época da formatura. Havia um convite para eu participar da formatura, em que o seu Donato iria ser o orador da turma. E aí, quando eu encontrei, fiquei muito feliz. Oi, seu Donato, que bom que o senhor está aqui, que bom, né, que o senhor está se formando. Aí ele disse: professora, eu preciso ler um texto, vou te homenagear hoje na turma. E aí, na hora da formatura, ele desdobrou aquele texto que a gente tinha lido lá no começo do processo de alfabetização, que era a Prece Irlandesa. E aí ele leu na formatura a Prece Irlandesa, leu para mim. Então ele leu que até a próxima vez que a gente se encontre, que a chuva caia devagar nos seus ombros, que o sol te acolha, enfim, aí até a próxima vez que a gente se encontre, que Deus lhe carregue na palma das suas mãos. E ao ler esse texto, o que mais me deixou contente, mais do que o seu Donato se alfabetizar, foi principalmente o fato daquele processo de alfabetização ter sido significativo para ele, ter marcado a história de vida dele. Eu acredito que os desafios em ser professor no Brasil hoje são inúmeros, são múltiplos. Os desafios da profissão vão desde as condições materiais de trabalho, o salário, o reconhecimento social da profissão docente, a formação inicial e continuada, precarizada do professor. Mas se eu fosse destacar um ponto que eu acredito que
que é o maior desafio da profissão, que se configura como o maior desafio, do meu ponto de vista, é reativar ou reconfigurar a valorização social do professor nessa sociedade que a gente vive, do quanto se faz importante, do quanto é relevante a profissão docente nesse país. Então, os desafios são muitos, mas do meu ponto de vista, o maior dele está na valorização do professor, que não é só uma questão de olhar para a questão salarial ou para as questões de trabalho, é também isso, mas é também, principalmente, reconhecer a importância desse profissional na estruturação da sociedade, na história da humanidade, na configuração social que a gente tem. O maior encanto da minha profissão, eu acredito que ele se localiza nos alunos. É o que eu mais gosto. Principalmente o fato de poder compartilhar aprendizagens com os alunos. Então, quando um aluno aprende, quando eu aprendo com um aluno, é essa relação que eu tenho com os alunos que mais me encanta na profissão. É a possibilidade de aprender com, de favorecer e também de aprender com os alunos. Então, os estudantes, jovens, crianças, idosos, todos eles são o que mais me mantém na profissão, o que me faz estudar, é o que me faz pesquisar, é o que me faz preparar, imaginar uma boa aula, é o que me motiva na profissão. Na verdade, eu acho que é o que é a razão de ser da minha profissão, são os alunos. Eu acho que eu não escolhi de uma maneira consciente, lá no início da carreira, ser professora. Eu acho que eu me descobri professora ao longo do tempo. Eu fui fazer magistério, e aí fui entendendo o que era a profissão, fui entendendo o que era um gosto, e aí ao longo do tempo fui me formando, fui estudando, fui exercendo a profissão, mas não foi uma decisão tão consciente, assim como muitas crianças, como muitas meninas e meninos brincavam de ser professora no quintal com as crianças, eu também brincava, eu gostava de ensinar, mas essa tomada de decisão tão consciente, ela não aconteceu antes de eu ingressar na profissão. Eu acho que ela foi se dando ao longo do tempo, foi sendo construída. Talvez algo que me influenciou muito no gostar, no desejo, na amorosidade pela profissão docente, foi o fato de gostar de estudar. Acho que gostar de estudar, sim, foi uma característica que sempre existiu em mim, e essa característica eu acho que eu exercia muito e ainda exerço muito sendo professora. Então eu acho que é isso, ela não foi decidida, ela foi sendo construída, essa decisão de ser professora, essa amorosidade, ela foi sendo construída ao longo do tempo. Nossa, o meu primeiro dia de aula foi uma tragédia total. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei numa sala na periferia de uma das cidades lá de São Paulo, no interior de São Paulo, e era uma sala conhecida como sala de alunos especiais, que tinham muitos alunos com dificuldades de aprendizagem, alunos com defasagem da série, aquela sala que ninguém queria, sobrou para a recém-formada. E aí quando eu cheguei e vi todos aqueles alunos, tinha um aluno assim, que me marcou muito, o Adilson, ele botou o pé em cima da mesa e disse: "O que a senhora veio fazer aqui? Veio dar aula de educação sexual pra gente?" Aí eu disse: "Não, eu só vim alfabetizá-los, no caso." E aí eu levei um susto e me perguntei
como eu ia fazer com que eles aprendessem, como eu ia fazer com que eles acreditassem na própria capacidade de aprender. Então, o que mais me veio na memória naquele dia foram os meus professores. Os professores que tinham me formado. Então eu fui procurar esses professores que tinham dado aula para mim no magistério, para que eles me ajudassem a ser uma boa professora. Então no início da profissão, com aquele cenário aparentemente trágico e dramático, o que mais me veio à memória foram os meus professores. Então eu fui até eles, fui estudar, me preocupei em planejar uma boa aula, uma aula interessante, para que eles pudessem aprender também. E aí, ao final do semestre, eu consegui alguns bons resultados, mas o primeiro ano de docência foi muito desafiador. Foi um ano que eu acho que foi, assim, foi o ano divisor que eu pensei, vou ser professora ou não vou ser professora. Foi aquele momento que eu parei para, de fato, decidir se eu ia querer seguir a carreira docente ou não. Então, quando eu decidi em seguir a carreira do magistério, quando eu fui estudar e optar por ser professora, eu lembro muito bem o que os meus pais diziam, né? Eles diziam o tempo todo para mim que eles estavam muito felizes pela escolha da minha profissão, que eu era a primeira filha na família que optava pela docência, que eu era a primeira filha na família que queria estudar. Os meus pais sempre foram, no início, com uma pouca escolaridade no início da vida, e também, atualmente, eles têm também uma baixa escolaridade. Então, quando eu optei pela docência, na minha família, foi um motivo de felicidade. Que eu acho que até hoje, eu acho que eu influencio a minha irmã, eu influencio as pessoas que estão perto de mim, por conta desse meu desejo, pelo gostar da profissão. E aí a minha família talvez tenha contribuído muito para isso, porque quando eu escolhi ser professora, a minha família me apoiou. São pessoas que acreditam na profissão, são pessoas que acreditam na docência. E aí eu acho que a minha profissão decorre daí, o amor que eu tenho pela profissão decorre daí.